Falando que as questões da UFSC vestibular são acessíveis? Tem de tudo. Quando eu falo de questão de vestibular da UFSC, eu sempre gosto de deixar bem claro o seguinte, ó, é 10, tá? É 10 questões, 3 bobas. 3 bobas e básicas mesmo, bem básicas, beleza? Eu diria que tem 3 médias. 3 médias, já foram 6, só sobraram 4, beleza? Tem 2 boas, 2 questões de um nível legal, que tem que pensar, beleza? Uma mais apimentada e uma só bem difícil. Uma bem difícil, que poucos professores inclusive acertariam se tu fizer no Brasil todo. Pra que isso? Porque senão ele não mede. Se a gente só bota a questão média, não bota nenhuma ninja mutante, que tem pra pensar uma pegadinha, muita gente gabarita. Aí se 100 caras gabaritaram a prova de física, como é que tu vai saber quem daqueles é o cara? Então a gente precisa saber, precisa detectar quem são os grandes que estão entrando, entendeu? Então a gente faz desse jeito, para poder ter várias pontuações diferentes, poder classificar em vários grupos diferentes. Os Ninja Mutante Power Plus, os Semi-Ninja, os bons, tá beleza? É isso, tá? E ó, isso é uma coisa importante. Não se esqueçam, não sei se eu comentei com vocês, mas no outro terceiro eu comentei. Eu tive um aluno, aqui há alguns anos atrás, o Mister, que ele era em matemática, eu não conseguia nem conversar com o cara sobre matemática, de tão além de mim que ele era. Entendeu? Ele foi para a faculdade, para a UFSC, que ainda deu uma encrenca lá com o professor, deu umas porradas com o professor lá, e aí foi expulso, se não me engano, da UFSC. E o guri era um gênio, ele era um gênio, não dava nem de conversar com a matemática que eu tenho, não conseguia nem discutir com o cara, certo? Então isso existe, mas é outra super raridade, certo? É raridade isso, a maioria de nós somos normais, que bom, porque o Mister era um cara que funcionava numa frequência diferente, entendeu? Ele ia para casa fazendo conta, com a apostila fazendo conta. Se ele não conseguia resolver uma, ele sentava do lado da casa dele e não ia almoçar, porque a mãe dele não deixava ele calcular durante o almoço. Aí ele ficava ali escondido no terreno da casa dele fazendo conta, entendeu? Esse cara é além de mim, entendeu? Aí é diferente, mas nós somos normais, vamos pegar leve, vamos pegar leve. Ó, a Ana não veio ainda falar com vocês sobre namoro? Não veio ainda falar com vocês sobre namoro? É porque eu perdi um tempinho lá no 3A, porque ela foi brigar, porque tem uma gurizada do terceirão que estava pegando as meninas do 9º ano. Eu fico pensando, o cara não tem medo de ir pra cadeia? Porque da cana, tu sabe, né? Tu transa uma menina do 9º ano, ela fala pro pai dela, ela não gostou, o cara te bota no xadrez, na cana, ou então tu pode ir pro reformatório se tu não fez 18 anos ainda. Imagina que orgulho, o oficial de justiça chega na tua casa para anunciar que o filho cometeu uma infração e vai ter que ser levado ao juizado. Meu Deus, cara. Sabe por que isso acontece? Todos nós sabemos que as pessoas mais novas têm interesse nas pessoas mais velhas por motivos óbvios. Quando tu usa disso para poder ter a pessoa, tu é muito fraco, cara. Pelo amor de Deus, que nem o professor está pegando aluno, isso é o crime dos crimes. Tu imagina, isso é um crime que não tem cabimento. Não tem cabimento, tá? Então assim, ó, quando a gente é novo na profissão, a gente até pode cometer um erro, mas depois a gente amadurece e vê, caramba, eu tenho uma... Né, o efeito jaleco, o cara bota o jaleco, fica gostoso. Tira o jaleco e ninguém quer saber. Tá, então é isso. Aí eu vou usar o jaleco para pegar a menininha. Porra, pelo amor de Deus, que nojento. Né? Que bom que a Ana não precisou vir aqui para falar sobre isso. Que bom, vocês estão mais maduros, certo? E até porque o bacana é pegar uma pessoa que manja, né, meu? Né? Poder interagir mais gostoso. Então, pegar uma pessoa mais nova, tem que ensinar, não vai dar um trabalho, certo? Então, ó, fica o recadinho pra galera ter um pouco de maturidade. Ai, meu Deus! Não vou nem falar do preservativo que eu falo todo dia. Não. Certo? Porque sempre me aparece alguém grávido no terceirão. Certo? Seja menino ou menina, sempre aparece alguém grávido. Fechou. Os avisos paroquiais já foram dados. Agora é o seguinte, ó. Se eu tenho uma partícula positiva aqui, meus amigos, e eu quero calcular o potencial nesse ponto, eu tenho que conhecer a carga, eu tenho que conhecer o K do meio e eu tenho que saber a distância. Tu concorda que se eu pegar uma mesma distância e for fazer esse cálculo, o que eu vou encontrar? O mesmo resultado, né? E potencial é vetor ou é escalar? Potencial é escalar, então não adianta botar setinha. Se aqui deu 20 volts, é porque aqui de 20 volts. E em qualquer ponto que está a uma mesma distância, a voltagem é a mesma. Outra, eu estou desenhando no plano, mas vamos para o espaço. Carga, tu concorda que tem uma
esfera imaginária em volta dessa carga que tem uma mesma distância, em qualquer ponto dessa esfera imaginária, se eu calcular o potencial, dá o mesmo resultado. Então existe ou não existe uma superfície imaginária aqui que tem a mesma voltagem, o mesmo potencial? Então eu vou chamar essa superfície de superfície equipotencial. Equi não é igual? Potencial não é potencial? O que significa equipotencial? Mesmo potencial. Superfície é uma superfície. Então superfície equipotencial, o nome já está te ensinando. É uma superfície que em qualquer lugar dela o potencial é o... Só isso. Só isso. Se eu pegasse uma distância menor, o potencial seria mais ou menos que 20? Mais, porque a distância está na parte de baixo, né? Quanto menor a distância, maior o resultado. Então poderia ser, por exemplo, 30 volts. E aqui? E ali? Tá entendendo? Legal. Peguei uma distância maior, 10 volts. E aqui? E ali? Nome dessa coisa? Superfície equipotencial. São infinitas, é tu que imagina a superfície ali. Beleza? Como? É verdade, quanto mais próximo, já que o potencial é calculado por V igual a K vezes Q sobre D, quanto menor for a distância, maior é o resultado, né? É isso aí. Aliás, como é que são as linhas de campo mesmo para a carga positiva? Para fora, né? É isso aí, de afastamento. Olha bem as linhas de campo. Que ângulo que as linhas de campo estão fazendo com as superfícies equipotenciais? Sempre 90 graus. Na próxima aula, quando eu for finalizar a matéria, eu vou escrever. As linhas de campo são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais, para enriquecer o conteúdo, né? Mas primeiro eu queria que tu entendesse o que é uma superfície equipotencial. É muito difícil esse conceito? Não, é uma região que tem o mesmo potencial. Só isso. Aliás, olha só o vetor campo elétrico, que é representado pela linha de campo. Ele está apontando para uma região de maior ou menor potencial? Menor, né? Outra lei, outra regra. As linhas de campo apontam sempre para uma região de menor potencial. Então, peraí. Para onde é que apontam as linhas de campo aqui na Terra? Por que, Carlos? Parabéns. Porque nós acabamos de receber informação de que a Terra é negativa, tem excesso de elétrons. E as linhas de campo apontam para a carga negativa, não é isso? Quer dizer que próximo da Terra, vamos supor que tem uma superfície que é menos 100 volts. Então aqui mais distante seria menos 50 volts. E depois seria 0 volts. Então a linha de campo está apontando do 0 para o menos 50, do menos 50 para o menos 100. Tal não está apontando para a região de menor potencial. São regras então, são regras que não pode esquecer. Então o que é importante nesse final de aula? Lembrar que superfície equipotencial é uma superfície onde a mesma voltagem, ou para lembrar do nome, tem o mesmo potencial, por isso que o nome é superfície equipotencial, beleza? Ao traçar as linhas de campo e imaginar essas superfícies, fica claro que essa linha de campo cruza a superfície fazendo... E se tu faz o desenho e bota lá 30, 20, 10 volts, aumentou a distância, diminuiu o potencial. Traça linhas de campo, fica bem claro que a linha de campo aponta para a região de menor potencial. E eu te digo, se alguém me pega na rua, não pense, fala agora, o campo elétrico aponta para o potencial maior ou menor? Eu não falo. Desculpa, querido, assim de imediato eu não respondo. Aí eu vou lá, na minha mente eu desenho uma carga positiva, imagina as superfícies equipotenciais 100 volts, 50 volts, 0 volts, imagino as linhas de campo e aí eu, aponta para a região de menor. Eu quero te dizer que isso não está decorado na minha mente. Quando eu esqueço disso, eu faço um estudo rapidinho, um pedacinho de papel, um pedacinho de guardanapo e aí concluo. Eu queria que tu aprendesse a fazer isso. Porque tu viu quanta coisa eu te contei até o começo do ano? Como é que tu vai decorar cada palavra que eu soltei aqui? Tu não vai decorar. O bacana é tu compreender e se esquecer de algum detalhe, no dia do vestibular, tu dá uma pensadinha e acha o detalhe de novo. Aí sim o cara fica bom. Beleza? Então não vamos decorar, vamos entender. Dá para entender isso aí, não tem nada demais. Concordas que essas superfícies equipotenciais, no caso de uma carga isolada, são esféricas? Dá para imaginar que ela é esférica? Tá tranquilo? Nada demais, né? E já que aqui sobrou um tempinho, vamos avançar, né? Vamos deixar a outra turma ali um pouquinho
o último detalhezinho aqui que eu esqueci de falar, inclusive no 3A, por falta de tempo, mas eu vou comentar para vocês aqui que nós já vamos sair na frente. Último detalhezinho da aula então.